decorar o seu hall de entrada? Gente, primeiro que a gente precisa considerar é o espaço que a gente tem disponível e o estilo da sua decoração para a gente definir isso com uma precisão maior. Mas existem alguns elementos que eu considero bem interessantes para o hall de entrada e eu vou falar de um por um aqui para você. Alguns elementos, além da função estética, têm também alguma funcionalidade, como por exemplo os bancos. Eu acho uma opção muito interessante para hall de entrada, porque além de embelezarem, né, servindo ali de apoio para cestos, almofadas, podendo ser um banco bonito, inclusive, ele tem a função de te apoiar para trocar os sapatos, né? Geralmente a gente troca os sapatos quando a gente entra e sai de casa. Então o banco ele vai ter essa funcionalidade. Se tiver uma sapateira embutida, melhor ainda, né? A gente só precisa se atentar a essa sapateira sempre ter portas, gente. Até porque deixar os sapatos expostos, né? Eles não fazem parte da nossa decoração, nem são objetos bonitos para ficarem à mostra, não é verdade? E antes de continuar esse vídeo, já vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar. O seu engajamento é muito importante pra gente aqui na plataforma. Vambora! Outro elemento que eu acho muito interessante pro hall de entrada são os espelhos, né? Além de serem objetos decorativos, quem não gosta de dar uma última olhadinha ali em como que tá o cabelo, dar uma arrumadinha na maquiagem antes de sair de casa? Então os espelhos no hall de entrada têm essa função também. Outro item que eu acho muito interessante para hall de entrada e também funcional são aqueles suportes para chave, correspondência e os ganchos, né? Hoje em dia nós temos aí uma infinidade de modelos de ganchos que além de ter a função, né, de apoiar ali uma bolsa tanto dos donos da casa quanto às vezes de uma visita, né, que chega ali com um casaco, uma bolsa e precisa de algum lugar para apoiar, são itens decorativos também. Então pode aí agregar na sua decoração e ajudar a preencher aí a sua parede. Agora, uma outra opção, se você não tem muito espaço, não gosta de muitos objetos, é fazer uma pintura setorizada ali no seu hall de entrada, né, de repente em um corredor, com uma cor com bastante personalidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Nesse exemplo, a parede está num azul cheio de personalidade, né, um tom de azul bonito, diferente, e tem só um quadro, né? O jogo de iluminação com a pintura na parede diferenciada, né, incluindo ali a porta dessa pintura com o quadro, deixou esse hall de entrada cheio de personalidade e de informação. Nesse outro exemplo aqui que eu trouxe pra vocês, a cor da pintura da parede não tá tão presente, né? Não é uma cor muito forte. Mas como as paredes são brancas, né? As paredes em contato ali com o hallzinho de entrada são brancas, cria esse contraste mesmo assim que fica super interessante. O que eu acho mais legal nessas opções é a pintura incluir a porta da mesma cor da parede. Eu acho que cria aí um clima super moderno e traz aí uma informação de design aí pro seu hall de entrada. Outra opção que eu acho muito interessante para o hall de entrada, até se você não tem muito espaço, são os quadros. E aqui eu acho um espaço bem interessante para você incluir as fotos de família. A minha dica aqui nessa ocasião, gente, é que sempre que você for fazer uma composição com quadros de família, é que as suas fotos estejam sempre na mesma paleta de cor. Não necessariamente precisam ser em preto e branco, que nem nesse exemplo. Mas eu trouxe um outro exemplo aqui, que percebam que as tonalidades das imagens dessas fotos, elas estão aí numa mesma paleta. Então fica muito mais harmônico na sua parede. E por fim, as plantas, que podem estar em todos os ambientes da sua casa, inclusive o hall de entrada. A gente só precisa se atentar para escolher uma espécie que se adeque às condições do seu hall, né? Geralmente tem pouca luminosidade e tudo mais. Prestando atenção nisso, coloque plantas aí no hall da sua casa que vai ficar lindo.